Muito bem, este é o Conexão Futura no ar, aqui pelo canal Futura, neste primeiro dia de 2014. E vamos começar o ano fazendo um balanço da educação em 2013 e projetando o que podemos esperar para esta área neste novo ano que se inicia. Afinal, se existe uma unanimidade no país, é a importância da educação para o nosso futuro. E ainda temos muito que avançar. O Plano Nacional de Educação, por exemplo, não foi aprovado em 2013. O plano estabelece 20 metas para melhorias na educação pelos próximos 10 anos. Entre elas, a universalização do ensino fundamental e do ensino médio e a oferta de creches e ensino integral. O plano também destina 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, para a educação e prevê a participação do Tribunal de Contas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no acompanhamento da meta de ampliação do investimento público em educação. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Roberta Panico. Ela é diretora de Desenvolvimento Educacional da Comunidade Educativa SEDAC. E também conosco o jornalista Antônio Góes, que é o nosso colunista em educação aqui do canal Futura. Logo mais por telefone, a gente também fala com a Diana Mandeler. Ela é professora adjunta do programa de pós-graduação em educação da UCP, a Universidade Católica de Petrópolis. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar essa discussão. Primeiramente, bem-vindos, feliz ano novo aos dois. Obrigada. Obrigado por estarem aqui comigo no estúdio do Conexão hoje. Pontuei aqui um pouquinho alguns dados do balanço, que muita gente que se dedica a acompanhar a educação no país, havia uma grande expectativa aí sobre a aprovação do Plano Nacional de Educação. Eu vou colocar na tela, inclusive, o site aqui, que é o observatório-do-pne.org.br, que tem aqui já a chamada no site, que é o PNE aprovado no Senado, sobre críticas da sociedade. Para quem não acompanha essa história, que já está aí para ser votada há um tempo, Roberta, atualiza a gente, então. Por que houve, então, essas críticas? Por que ainda não foi aprovado o PNE? Então, a gente tem 3 anos aí, nesse processo de aprovação. Eu acho que, por um lado, é difícil a gente ter um plano e ele não ser aprovado, pensando que ele teria uma validade de 10 anos e a gente está perdendo tempo com essa demora da aprovação. Mas, por outro lado, se a gente for pensar, é interessante que crie um movimento de discussão. Então, tem muita gente concordando e discordando das coisas que estão lá. Então, de uma certa forma, coloca para a sociedade uma discussão da educação, pensando na aprovação do que está ali posto. Então, isso, lógico que é um movimento que não é bom, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que ele precisa ser um plano nacional, muita gente precisa pensar sobre ele. Se ele fosse aprovado muito rapidamente também, a gente diria que ele não levou para debate, para discussão do jeito que está. Agora, tem muitas questões aí, impasses políticos mesmo, e que precisam ser resolvidas, porque o Brasil precisa ter um plano de educação, e precisa ser um plano nacional. Eu acho que ele ainda está numa discussão muito a nível político e ele precisa ser mais um plano de discussão da sociedade. Então, esse eu acho que é o desafio, mas eu acho que é super importante a gente ter um plano e acredito que a gente não passe 2014 sem essa aprovação. Antônio, você concorda que essa discussão, essa demora, de certa forma, na aprovação, isso amplia a discussão e o amadurecimento das propostas do plano? Eu concordo. É claro que eu acho também negativo, já são 3 anos aí que a gente não consegue chegar a um consenso, ou pelo menos colocar uma proposta para ser aprovada pela maioria. Por outro lado, acho que vale a pena a gente olhar para a década passada. O Plano Nacional de Educação não foi inventado nessa década. Na década passada existia um Plano Nacional de Educação, foi aprovado, se não me engano, em 2001, não foi tão devagar, porém virou letra morta. A verdade é que passamos 10 anos depois, quando fomos olhar as metas, poucas foram cumpridas. Então foi um plano que teve uma aprovação rápida, porém teve muita pouca eficácia e as pessoas sequer lembravam das metas. Então, nesse ano, eu sou mais otimista talvez esse atraso seja fruto de uma maior mobilização da sociedade, que não deixou apenas aquela discussão com os políticos, se mobilizou muito mais. Então, eu tenho mais esperança que essa demora seja compensada com o fato de que o plano seja para valer, ou seja, o plano seja realmente cumprido, as metas acordadas
sejam realmente colocadas em práticas, e para isso, como o plano, é bom lembrar, ele não estabelece uma punição ao gestor, ele depende muito da pressão da sociedade. Inclusive, esse foi um dos pontos polêmicos, né? Não haver a punição direta ao não cumprimento. Exatamente. Tem uma outra lei que está ainda em estágio muito inicial no Congresso, que é a Lei de Responsabilidade Educacional, essa sim que prevê punição para os gestores que não alcançarem metas educacionais. Porém, essa lei ainda está em tramitação, sequer sabemos se vai ser aprovada. O caso concreto do plano, o que nos resta como sociedade é ficar de olho e pressionar. E aí fazer o PNS realmente para valer. Muito bem, eu vou chamar também para a nossa conversa agora por telefone, direto de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a Diana Mandeler, que é professora adjunta do programa de pós-graduação em educação da UCP, que é a Universidade Católica de Petrópolis. Diana, primeiramente, feliz ano novo, tudo bem com você? Tudo jóia, com vocês. Tudo certo, obrigado aqui por participar do Conexão Futura. Bom, no fim de 2013 foi divulgado o resultado do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, desenvolvido e coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Quero ouvir de você um pouquinho sobre essa divulgação da melhora do Brasil em matemática, nessa última avaliação, mas esses resultados provocaram controvérsia entre os especialistas. Como você avalia o resultado do PISA, que foi tão divulgado aí nos últimos meses de 2013? Bom, para começar, eu acho que é sempre importante dar importância desse tipo de avaliação, né? Por mais que existam controvérsias e problemas sobre avaliações, eu quero deixar claro que eu sou absolutamente favorável que elas existam para que deem parâmetros para a gente pensar, não que sejam ideais que a gente quer chegar, mas parâmetros para a gente pensar nossa educação. O que houve no PISA de 2012, o que está sendo discutido entre nós especialistas é que houve uma mudança da população, da amostra da população, né? Então, o PISA, que deveria ser uma avaliação feita com alunos de 15 anos, foi feita pela data que foi feito o exame aqui no Brasil, acabou sendo primordialmente com alunos de 16 anos. O que, obviamente, aumenta um ano de amadurecimento do aluno, que favorece as questões. Outro ponto de vista levantado pelo professor Creso Franco, mas que não foi, que aliás não está mais professor, mas que é um especialista na situação, é que talvez é uma coisa interessante. O que talvez tenha acontecido no PISA não é que o Brasil tenha melhorado tanto assim, mas é que houve uma melhora no tipo de prova que o PISA fazia. Porque o que acontecia? Se a gente observa as provas dos anos passados, os alunos iam preenchendo as provas e, no final, abandonavam as provas, não respondendo mais as questões. Então, o que está se levantando é que talvez tenha acontecido uma melhora da prova para avaliar o conhecimento dessas pessoas que conheciam pouco. E por isso a gente conseguiu pontuar mais. Espero que eu esteja sendo clara, mas é isso. Se você tem uma prova que precisa avaliar alunos, mas que só contempla os alunos top 10 e não contempla os alunos de baixo, você acaba não avaliando, eles zeram. Mas se você tem uma prova que consegue avaliar o conhecimento com um espectro maior, você começa a ter nota para essas pessoas. Mas o grande fato é esse. É a questão da amostra ter sido diferenciada, e a outra questão é que há dúvidas. Então, se é possível a comparabilidade, né? Se existe uma prova que a amostra é diferente, como é que você pode comparar os dois resultados? Diana, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir em relação ao PISA, essa avaliação externa tão importante e internacional sobre educação no Brasil, o que o Antônio e a Roberta aqui no estúdio têm a falar a respeito. Como você avalia, Roberto? O PISA foi muito divulgado, foi comemorado de certa forma esse avanço em matemática, né, dos estudantes brasileiros, o Espírito Santo sendo o estado que mais se desenvolveu. Como você avalia esse resultado frente ao que pontuou a Diana? Então, eu concordo com ela. Eu acho que a gente sempre tem que pensar quais são os limites e os alcances dessas avaliações, né? A gente não pode perder de vista que o PISA é uma avaliação coordenada pela OCDE, né? E que são países que têm interesses
econômicos, para o desenvolvimento econômico. Então, eles estão avaliando os alunos nessa perspectiva, né? Então, pensando em quais os países aí que podem ser mão de obra para o que se pensa na economia mundial. Então, ele não avalia o currículo de matemática, né? Assim como nem a Prova Brasil se avalia, né? É um pedaço. Então, a gente tem que dar sempre esse recorte importante, né? Eu acho que assim, a gente trabalha muito com formação de professores, né, na comunidade educativa SEDAC. E, de fato, o que a gente vê é que vem tendo um investimento muito grande na formação dos professores, né? Então, de uns 15 anos para cá, a questão da formação dos professores, pensar isso no contexto de escola, pensar o piso nacional dos professores pressupõe que o professor tenha 30% da sua carga horária para a formação, tudo bem que ele é muito recente, né? Mas, quer dizer, vem tendo um investimento muito grande na formação dos professores e na reformulação, inclusive curricular, desde a época dos parâmetros curriculares nacionais, aí, que já fazem mais de uma década. Então, eu acho que a gente pode estar nesse avanço de melhora, sim. Né, acho que tem essas considerações a fazer, acho que tem a questão da comparabilidade entre os países que não é justa, né, porque a gente sabe que a questão do nível econômico desses alunos, as condições das escolas nos diferentes países, da formação, quer dizer, é tudo muito diferente. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ranqueamento, porque tem pesquisas que comprovam que o nível socioeconômico dos alunos faz diferença. Né? Antônio, nós como jornalistas comemoramos muito quando saem resultados, avaliações, rankings, né? Números são muito bons para serem divulgados, dá muita manchete de jornal, de televisão também, mas como você, especialista no assunto, avalia o nosso resultado no PISA? De fato, há muito a comemorar ou, como pontuaram aqui a Roberta e a Diana, a gente tem que relativizar um pouco esses resultados? Olha, primeiro eu acho assim que é corajoso, acho que a gente tem que até bater palma mesmo, é raro para um jornalista dizer isso, mas a gente tem que bater palma para o poder público, que lá em 2000 teve a coragem de incluir, não é obrigatório, o Brasil se incluiu, na época eram menos países, inclusive no PISA, eram 30 e poucos, se não me engano, e assim, esses resultados que hoje aparecem, como na época já apareciam, que o Brasil ia muito mal, quando comparado, isso é muito importante, realmente, você tem toda a razão, comparado com nações desenvolvidas, a gente está nos comparando com nações desenvolvidas, mas queremos ser um país... temos a pretensão para o futuro, então é bom que a gente olhe para lá e não para trás. Sexta né? economia no mundo, né? Grande exportador, pensando em crescimento da nossa economia ainda mais. Então, exatamente. Mas foi corajoso por parte do governo brasileiro, no ano de 2000, ter sido incluído no PISA, sabendo que os resultados iam ser ruins, porque, sabendo do nosso nível socioeconômico, é de se esperar que os resultados sejam piores. Ponto. Agora, o resultado em si do PISA... O PISA mostrou que o país foi o que mais avançou no ensino de matemática, porém a gente continua muito atrás das nações desenvolvidas. Eu, particularmente, achei um pouco preocupante que o ritmo de melhora, o PISA é uma avaliação feita de 3 em 3 anos. Então a gente teve uma melhora muito grande, que em parte pode ser explicado por essas questões de amostra, ou pelo fato da prova ter ficado, como mais nações entraram, você precisou criar uma prova que fosse mais factível para os alunos de menor desempenho. Né? Então, essa é a explicação que a professora Edna estava falando, isso é super importante, talvez explique em parte essa melhoria. Agora, de qualquer jeito, o que me preocupou foi que nos últimos 3 anos o ritmo de melhoria não foi tão grande. Claro, precisa ter um pouco de calma, essas avaliações você tem que olhar a tendência de longo prazo, pode ser que na próxima avaliação a gente consiga melhorar maior. Agora, mais do que ficar olhando, assim, é importante, eu acho que as avaliações são importantes. Agora, o fundamental que a gente tem que se perguntar como sociedade é, vamos fazer do limão uma limonada. Então, assim, o que vamos fazer e o que o PISA pode trazer de contribuição para o debate? E aí eu acho que tem uma coisa muito importante que apesar de todas as limitações que qualquer avaliação tem, dessa questão da comparabilidade de países, há países que têm um bom desempenho. E o que faz esse país de bom desempenho? E o relatório do PISA destaca, entre outras coisas, 2 que eu acho fundamental. Conseguem atrair para a carreira docente profissionais qualificados, isso tem a ver com salário, são profissionais que os jovens pensam na carreira do magistério como efetivamente uma carreira de prestígio, coisa que não acontece no Brasil. E a outra coisa que são países mais equitativos, ou seja, ser pobre na Finlândia, em Hong Kong, no Japão, não é
tão grande uma profecia para o futuro do quanto ele vai ter em termos de desempenho acadêmico, quanto é no Brasil. Ou seja, no Brasil a gente precisa resolver, sabendo que somos um país desigual, enfim, qualquer avaliação reflete também o que nós somos como sociedade, vamos ser francos, nós somos um país muito desigual, ainda somos um país muito desigual, então a avaliação reflete isso. Os mais desiguais do mundo, se a gente for analisar a distribuição de renda entre os países. Apesar dos avanços que são inegáveis, continuamos sendo um dos países mais desiguais do mundo, e isso se reflete numa avaliação educacional. Porém, a educação faz parte disso, ela é reflexo disso, mas também a gente pode fazer com que, dando uma melhor escola para os alunos, justamente os mais pobres, a gente consiga reverter esse ato. Então, acho que tem que saber fazer do limão uma limonada. Para além do ranking, da nota e tal, vamos olhar para o que dá certo e vamos ver o que se adapta à nossa realidade para melhorarmos a educação. Muito bom. Vou voltar a chamar a Diana Mandeler, que fala com a gente diretamente aí da região da Serra Carioca. Diana, a gente analisando um pouco aqui essa expectativa de aprovação do PNE agora para 2014, pensando também em avaliações como o PISA, de que forma você avalia que um Plano Nacional de Educação aprovado e colocado aí em prática vai, de certa forma, trazer melhores resultados não só no PISA, mas para a qualidade da educação brasileira para os próximos anos? Olha, eu não sou tão otimista que um PNE possa fazer tanta diferença, mas eu queria falar sobre o que o Antônio Góes falou, que é uma coisa importante de ser frisada, que é o seguinte: a profissão docente não é atraente. E no Brasil, a gente vive uma perspectiva falsa, que a elite brasileira acredita que, por colocar seus filhos em escolas privadas, eles estão protegidos de uma educação ruim. Acontece que isso é uma falácia. Normalmente, quando a gente, inclusive, compara os dados das melhores escolas do PISA com as melhores escolas dos outros países, nossas escolas são piores. Então, se a carreira docente não é atraente para os melhores alunos, ou seja, uma carreira atraente para alunos até medianos, os professores serão todos dessa categoria. Eu, por exemplo, dou aula para pedagogia, e todo mundo que dá aula para pedagogia sabe disso, e vê pelos dados do INADE, os professores de educação básica que estão sendo formados nas melhores universidades do Brasil são os piores alunos da universidade, com os dados do INADE. Isso é muito sério. A gente não está se dando conta que a carreira docente, com essa pouca atração, ela realmente é um problema para todos, não é só para quem está na escola pública, para a escola privada também. Tanto que tem um texto do CRES que dizendo que aqui não tem nenhuma Belíndia. Eu mesma fiz um estudo com os dados do PISA, comparando a defasagem que existia no Brasil com os outros países da América Latina, Colômbia, México e Argentina. O que a gente vê aqui é que no Brasil não há proteção para defasagem nem para as camadas mais altas. Eu fiz um estudo mais aprofundado em escolas do Rio de Janeiro e o que eu observei, por exemplo, é que a cada 10 alunos que entram nessas escolas melhores do ranqueamento, apenas 3 se formam. Então não é o PNE que vai fazer diferença nisso. Tem que ter um pensamento muito maior sobre essa questão. Porque a gente tem um problema na escola toda, não só na escola pública. Eu gosto de frisar muito isso, porque a classe média brasileira e a classe alta brasileira acha que está protegida dos problemas da educação e que são problemas da indústria. Não, estamos todos com o mesmo problema. Educação no Desculpa país é uma só, não falar tanto do PNE para você, mas é que eu acho que mais as pessoas a gente tem que pensar nisso. A escola particular também não é boa. Também não é boa. A escola particular é um pouco melhor que a escola pública. Mas se uma das melhores escolas do Brasil entram 10 alunos e se formam apenas 3, a gente tem que ficar muito preocupado com esse tipo de escola. Diana, infelizmente o nosso tempo já está quase acabando. Eu quero agradecer a sua participação e aproveitar esse ponto que você está colocando aqui para a gente, agradecendo então a Diana Mandeler falando com a gente aqui no Conexão Futura nesse primeiro dia do ano.
essa questão da motivação para a formação de professores, o SEDAC trabalha com formação de educadores, como se avalia isso? A carreira não ser atrativa e não só os professores de escola pública, como bem colocou a Diana, os de escolas privadas também não são tão bem capacitados. Né? Eles também saem da universidade, né? Então, eles saem do mesmo curso de pedagogia. Então, eu acho que tem uma questão que é bastante séria, que é repensar o currículo dos cursos de pedagogia. Porque, de fato, os professores não saem preparados para serem professores em sala de aula. Né? Então, enquanto não houver uma reformulação, a gente já tentou aí com um curso superior, né, de magistério superior, que era a tentativa de mudar o foco para a sala de aula mesmo. Isso acabou morrendo na praia, voltamos para os cursos de pedagogia, mas, de fato, os cursos de pedagogia ainda não ajudam os professores a serem professores, né? Quer dizer, os estudantes, que às vezes nem querem ser professores, mas, enfim, muitos saem para ser professores e não conseguem, assim como as licenciaturas. Né? A gente tem um currículo que fala muito pouco sobre a sala de aula, sobre como ensina. Né? Então, fica bem difícil relacionar as questões teóricas dos grandes pensadores com o cotidiano. Né? Quando a gente está falando de formação continuada, não é que a gente queira recuperar a formação dos professores num curso de licenciatura ou no curso de pedagogia, mas é trabalhar. Todo profissional precisa se formar continuamente, né? Porque não seria diferente com os professores. Não só os né? professores. Não só os qualquer profissional hoje qualquer em dia, profissional, para continuar um bom profissional atualizado, tem que continuar estudando ao longo da carreira. Então, não, é impossível a gente pensar que o professor se formou e ele não precisa nunca mais ler nada, estudar nada. Então, a questão da formação continuada é intrínseca à atuação do professor, à atuação de qualquer profissional. E acho que aí entra essa perspectiva da formação em contexto de trabalho, que é saber e discutir o fazer cotidiano de sala de aula. Eu vou colocar na tela para você de casa o site do SEDAC, que é o comunidadeeducativa.org.br, onde você pode ter mais informações, então, sobre o trabalho do SEDAC, formação de professores, outras experiências. Está tudo aí na internet para você acompanhar e promover e divulgar aí nas suas redes também. Eu quero aqui, antes da gente encerrar, voltar ao nosso primeiro assunto, que é o Plano Nacional de Educação. Tem esse site que é o pnepravaler.org.br, que é uma iniciativa aí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E aqui tem essa chamada, que é PNE para Valer, é o da Câmara dos Deputados, carta aberta à sociedade. Eu quero que o Antônio Góes explique para a gente, então, essa diferença. Enfim, Câmara dos Deputados foi para o Senado aprovou com alterações, agora em 2014, essa grande expectativa. E aqui, segundo o site PNE para Valer da Campanha pelo Direito à Educação, dizendo que o PNE para Valer é o da Câmara dos Deputados. Por quê, Antônio? Pois é. Essas coisas do Legislativo, né? O projeto vai para a Câmara, se tem uma modificação, ele vai para o Senado, naturalmente. Se tem uma modificação no Senado, como de fato houve, ele tem que voltar para a Câmara. E a sociedade civil, essas ONGs, a campanha, principalmente a campanha pelo direito à educação, comemorou o texto da Câmara e teve muita dificuldade no texto do Senado. Principalmente a questão fundamental colocar, poder parte do dinheiro que é investido privado ser considerado dinheiro público, e também uma questão de responsabilidade, ser mais claro uma responsabilidade aos gestores que não cumprirem as metas do PNE. Agora a luta é na Câmara, enfim, é da democracia também, então tem gente que vai discordar. Agora é acompanhar. Eu acho que é muito importante, sim, a gente acompanhar de perto e, quem sabe, aprovar um bom plano para melhorar a educação no país. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, Roberto e Antônio, muito obrigado por terem estado comigo aqui nesse primeiro programa do ano. Bom ano para vocês. Que a gente tenha aí um 2014 com melhorias cada vez maiores na nossa educação brasileira. Bom, você de casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, dia 2 de janeiro, ao vivo aqui no canal Futura. Até lá!